Graças a Deus. Amados irmãos, sejam bem-vindos a esse tempo de adoração. Seja bem-vindo você que nos visita pela primeira vez. Mas eu quero dizer para você, tanto aqueles que nos visitam pela primeira vez, quanto todos os meus irmãos que estão regularmente conosco aqui, estamos juntos, que você não é a pessoa mais importante nesse lugar. Fique sabendo disso. Mas também eu tenho a certeza que você não está triste pelo fato de eu estar dizendo que você não é a pessoa mais importante. Você não é o centro desse momento, porque você sabe que a pessoa mais importante nesse lugar é esse Deus que adoramos. Amém? Nós estamos juntos para oferecer um culto, a nossa expressão de adoração a esse Deus maravilhoso que temos, a esse Deus cuja graça temos cantado essa graça maravilhosa de Deus. Temos adorado assim, adorado através de cânticos, adorado através de orações, adorado através dos nossos relacionamentos fraternais. Temos adorado a Deus através desse encontro que temos. Todas as vezes que nos encontramos, não nos encontramos sob uma perspectiva social, mas nós nos encontramos sob uma perspectiva espiritual. É o povo de Deus reunido com um único pensamento de estar adorando o nosso Deus. E como nós temos falado sobre adoração, consciente das bênçãos espirituais, sabemos já o que não é uma adoração bíblica. Uma adoração bíblica tem a ver com uma consciência clara das bênçãos que nós temos recebido de Deus. Passa por uma consciência clara do Deus que adoramos. Nós temos visto aí que esse Deus que adoramos derramou bênçãos espirituais lá no passado quando nós ainda não existíamos. Não é? São as bênçãos derramadas através da eleição. Na eternidade passada, o ser humano nem estava nesse ambiente chamado terra, mas o Senhor já nos abençoou ali, por conta dessa eleição. Essas bênçãos derramadas através da redenção, quando o próprio Deus, na pessoa de Jesus, se apresenta na cruz para nos resgatar, para nos reconciliar, para arrumar a casa desarrumada através do pecado ali de Adão e Eva. As bênçãos derramadas ao seu povo em termos de futuro, quando ele, através dessa vinda, dessas bênçãos derramadas no presente, ele nos deu a vida eterna, e tudo isso tem a ver com as bênçãos derramadas sobre o seu povo. Através de quem? Através de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Esse Deus, Cristo Jesus. Olhem só, Cristo Jesus. Esse Deus que está vivo. Nós falamos da Trindade, nós falamos de um Deus único, nós não falamos de três deuses. Nós falamos de um Deus que criou, um Deus que redimiu, um Deus que está presente através do Espírito Santo. Esse Deus que não só está vivo, mas é um Deus que é santo. Não é um Deus transcendente, sabe aquele Deus tipo relojoeiro, como diz os deístas, que creem em Deus, mas esse Deus relojoeiro, esse Deus que como que deu cordas no relógio e deixou o mundo caminhar por si. É um Deus transcendente demais, Ele não vive a nossa dinâmica de vida, mas erram quando não entendem que o nosso Deus é um Deus teísta. Nós somos teístas, porque nós cremos num Deus
pessoal. E essa pessoalidade de Deus se manifestou de maneira muito clara através dele mesmo, o Deus conosco, o Emanuel se apresentando na cruz, o próprio Deus se fazendo carne, se fazendo homem, adotando a nossa roupagem, não essa de tecido, evidentemente, mas a roupagem humana, com a nossa carne, os nossos sentimentos, sentimentos de dor, sentimentos de ingratidão, sentimentos de alegria, sentimentos de pesar. Esse Deus em Cristo Jesus, que só é diferente no sentido de ser um Deus, um Cristo sem pecado, um Deus conosco, um Emanuel, um Deus na forma humana sem pecado. Então Jesus é o Deus, é 100% Deus e 100% homem. Isso tem a ver com esse Deus pessoal, esse Deus não transcendente, sabe, longe, mas um Deus imanente, um Deus pessoal, um Deus que se relaciona, um Deus que, através do Espírito Santo, está no nosso coração, habitando no nosso coração. Esse Deus é um Deus de graça. É um Deus de graça, e é isso que eu gostaria de conversar um pouquinho com você hoje, porque adoração significa uma perfeita compreensão de quem é o Deus de graça. Cantamos a graça de Deus, hoje nós cantamos vários cânticos falando da graça, mas o que é um Deus de graça? Quando nós olhamos textos, por exemplo, que eu vou pedir que você abra a sua Bíblia aí, em 3 textos que falam o quanto esse Deus é gracioso. Um deles é em João, Evangelho de João. Quando nós falamos em João, nós temos as cartas de João, e nós temos o Evangelho de João. Não falamos das 3 cartas de João, nós falamos do Evangelho de João, o 4º Evangelho, depois de Lucas, antes de Atos. João no capítulo 1, no versículo 14, cujo contexto ele fala sobre a palavra, fala sobre o verbo, sobre aquele que estava com Deus, como no versículo 1, no princípio era a palavra, era o verbo, ele fala de Jesus, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele está falando de Jesus aqui, e no versículo 14 ele diz, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o nosso Deus é um Deus gracioso, mostrando aqui Jesus, o próprio Deus, o Deus encarnado, o Deus conosco, Emanuel, cheio de graça. Então um Deus gracioso. Quando nós olhamos em Romanos, abrindo em Romanos no capítulo 3, no versículo 24, quando ele está dizendo no versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, você está abrindo aí em Romanos no capítulo 3, versículo 24, e eu passei para os irmãos o que está no versículo 23, porque o versículo 24 tem tudo a ver com o versículo 23, e o versículo 23 tem tudo a ver com o versículo 24, quando ele diz no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, sendo pecados e destituídos, estando da glória de Deus, como o ser humano está, fomos justificados gratuitamente por sua graça, a graça de Jesus, mediante a redenção, que é essa bênção, dirigida ao seu povo através da redenção, da vinda de Cristo Jesus. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Depois, se nós formos mais à frente, um pouquinho antes de João, nós vamos ali em 1 Pedro no capítulo 5, 1 Pedro, depois de
Tiago é depois de Hebreus. Eu não sei se isso ajuda muito você, eu espero que sim. E espero mais que você não precise dessa ajuda. Então, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, ele diz assim: ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus. Eu quero ressaltar isso, o texto continua: logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças, e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Então esse Deus de graça que vai fazer tudo isto, mas eu quero ressaltar o aspecto de ser o Deus de toda graça. Muitos textos nas Escrituras falam desse Deus de graça. Então, o Deus que temos é um Deus de graça. Graça significa beleza. Então, quando a Janete, acho que foi o pastor Moisés, né, eu acho que os irmãos não cantaram com graça, lembram? Ali, quando nós cantamos logo o primeiro cântico, lembram disso? Espero que sim. Podemos entender esse não cantaram com graça, não cantaram com beleza. Então, graça é um dos adjetivos mais simples quando dirigimos a Deus. É um Deus belo, um Deus maravilhoso, em que a palavra belo e maravilhoso não refletem a beleza da sua santidade, não revelam o quanto esse Deus é gracioso, mas nós precisamos continuar pensando um pouco mais nessa graça. Deus é graça, amém? Deus é graça. A graça de Deus é manifestada de maneira dupla. É manifestada de duas maneiras em relação ao ser humano. Ele é manifestado através da graça comum e é manifestado através da graça salvadora. Nós vamos precisar de 2 tempos para falar sobre graça. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a graça comum, mas são 2 formas em que a graça de Deus se manifesta para o ser humano, ou se manifesta ao ser humano. Gravem isso também, anotem se você quiser anotar, ou se você tem costume de anotar. Deus se manifesta com sua graça de 2 maneiras. Uma, de maneira comum, a graça comum, e a graça salvadora, a graça especial. Quando falamos em graça comum, temos a intenção de visualizar os benefícios de Deus em termos de vida bios. Os benefícios de Deus em termos de vida material, essa vida que temos, a vida que os animais têm, a vida que as plantas têm, enfim, a vida na terra, chama-se graça comum. Então são os benefícios de Deus. A graça comum são os benefícios de Deus em termos de vida bios. É aquela que Ele dá às inúmeras pessoas, independente se são pecadoras ou não, independente se são salvas ou não. E Ele também concede a graça salvadora, é em relação ao que Jesus Cristo veio fazer, oferecendo vida, e vida eterna. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Essa vida que João 10,10 diz, que João diz ali através de João 10,10, é essa graça salvadora. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu não vim para que vocês tenham vida bios, vida humana, vida natural, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundância, vida espiritual. Então essa tem a ver com a graça salvadora. Mas vamos conversar um pouquinho sobre graça comum, porque todos nós, independente de sermos pecadores ou não, independente de sermos salvos ou não, independente de sermos
reconciliados com Deus ou não, nós recebemos esses benefícios dessa graça comum. Antes de mencionar aí alguns aspectos da graça comum, eu quero relembrar você que Adão e Eva pecaram. O primeiro homem e a primeira mulher pecaram, e através desse pecado de Adão e Eva, que não é uma história da carochinha, não é algo criado na mente humana, mas é a revelação do próprio Deus. Nós somos criados, nós não fomos desenvolvidos, nós fomos criados, nós não fomos aperfeiçoados, não é? Nós somos criacionistas. Adão e Eva pecaram, e como a palavra de Deus diz, inclusive em Romanos 3:23, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Esse pecado gerou morte. Esse pecado gerou morte como uma das penalidades por conta desse pecado. A morte, a dor, o sofrimento do ser humano como um todo, é devido a esse distanciamento, essa penalidade pela rebelião ali no Éden. Então, o homem está plenamente separado de Deus. E mesmo assim, esse ser humano afastado de Deus, que merece a morte, por conta dessa rebelião, pelo fato de ser pecador e Deus é santo, e a santidade de Deus não se coaduna com o pecado humano, então o ser humano merece a morte. Aliás, ele morre, ele fica doente, ele sofre as consequências do pecado por conta disto. Mas mesmo assim, a graça comum está sobre esse ser humano. Alguns exemplos de graça comum, porque você pode estar dizendo, puxa, mas espera aí, eu preciso entender um pouquinho mais essa questão de graça. O que é a graça comum então? Então, para que a graça salvadora, se eu já recebo a graça comum? A graça comum tem a ver com aqui e agora. A graça comum tem a ver com os benefícios que recebemos no aqui e agora. Tem a ver com o que recebemos enquanto vivemos, entre o nosso nascimento e a nossa morte. Mas a graça salvadora tem a ver com os benefícios eternos. Quando nós falamos que a verdadeira adoração tem a ver com a nossa percepção clara, a nossa consciência sobre os benefícios espirituais, nós estamos falando dessa graça salvadora. Mas a graça comum, ela é manifestada na esfera física, em que todos os descrentes continuam a viver nesse mundo por conta dessa graça comum, ou seja, Deus permite que a gente viva. Eu tive uma experiência com Cristo aos 28 anos. Fernando tinha 1 ano. Não fiquem fazendo conta não, tá bom? Deixa a conta para depois. Mas até então, como pessoa natural que eu era, Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 2, sobre a pessoa natural e a pessoa espiritual. Até os 28 anos eu era uma pessoa natural, eu não tinha percepção de Deus, eu tinha uma percepção religiosa. A percepção religiosa é diferente de percepção espiritual. A percepção de Deus que eu tinha era superficial, mas depois, com a conversão em Cristo Jesus, tudo ficou claro para mim, ou pelo menos naquilo em que eu posso perceber de Deus, ficou muito claro. Eu percebi Cristo na cruz, eu percebi o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus, se oferecendo na cruz para me resgatar e me reconciliar com Deus. Mas até os 28 anos, eu vivi bem, eu vivi a graça comum. Deus me deu vida, Deus me deu saúde, Deus me deu uma família, Deus me deu até ali um filho. E logo depois nasce a Joyce, depois vem o Tiago, enfim, a graça de Deus.
Mas Deus me atingiu com essa graça comum. Então essa graça comum é comum a todo ser humano. Nós podemos ver essa evidência da graça de Deus através dos benefícios diários. É plenamente perceptível essa graça de Deus, essa graça comum. É perceptível na esfera intelectual, na esfera física. Todos os descrentes continuam a viver nesse mundo, a despeito do pecado, a despeito de estarem longe de Deus, recebendo dessa graça. O ar que se respira, por exemplo, isso é graça comum. Cada vez que as pessoas respiram, gente, é manifestação dessa graça de Deus. A graça comum também é vista na esfera intelectual. A graça comum de Deus na esfera intelectual é vista no fato de que todas as pessoas têm conhecimento de Deus, sabem de Deus. Não é aquele conhecimento na pessoa de Jesus, mas sabem que Deus existe. Poucos não creem na existência de Deus. Poucos são ateus, e mesmo alguns ateus, em determinados momentos, lançam aquela pérola, graças a Deus. Não tem como não ver a criação, não tem como ver o macrocosmo, não tem como não ver o microcosmo, a consciência de que nós somos, na nossa intimidade, no nosso interior. Os médicos, por exemplo, têm essa visão mais clara, por conhecerem o ser humano um pouco mais, ou grandemente mais, em relação a mim, que não conheço nada, não é? Pode ver aí a manifestação da graça de Deus. Então, na esfera intelectual, mas mesmo sabendo da existência de Deus, não o glorificaram como Deus, como Paulo fala em Romanos no capítulo 1, ele vem falando sobre isso, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Romanos capítulo 1, versículo 21. Então a graça comum manifestada não só na esfera física, mas na esfera intelectual, e esse benefício de perceber a graça comum na esfera intelectual, vem pelo fato de nós captarmos a verdade. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, nós sabemos o que é verdade e o que é erro. Sim, mesmo os maiores ditadores do mundo, aliás, essa palavra está muito em voga nos dias de hoje, sabem que estão errados. Cegos, sim, mas sabem. O ser humano sabe, isso daí é manifestação de graça comum, é a consciência do certo e do errado. Foram criados à imagem e semelhança de Deus, como diz ali o capítulo 1 de Gênesis. Mas a graça comum também é manifestada na esfera moral. Veja, nós não estamos falando da graça salvadora, nós estamos falando da graça, ou seja, desses benefícios que vêm de Deus, de maneira natural, e que não tem como o homem não perceber. Ele percebe errado, isso é verdade, mas ele percebe. Pela graça comum, Deus também refreia pessoas de serem tão más quanto poderiam. Pense em você. Ou você não se refreia agora de algumas coisas ruins que você poderia fazer e não faz? Não é mesmo? Não, eu sei que eu não posso fazer isso, mas eu tenho vontade de fazer. Não é mesmo? Essa consciência tem a ver com graça, e eu já tinha isso antes da minha conversão, e você já tinha isso antes da sua conversão. Então, é a graça comum exposta aí através da esfera moral, não só da esfera física, não só da esfera intelectual, mas da esfera moral, e também da esfera da criatividade. Deus distribuiu medidas significativas de capacidade nas áreas das mais diversas. Nós vemos o ser humano fazendo transplante de coração,
nós vemos ser humano fazendo coração em 3D. Estou falando besteira, doutor José Eduardo? Não sujeitos e não expostos, ou não que não foram abordados, mas não receberam a graça salvadora, mas a graça comum através dessa criatividade. Nós vemos coisas lindas na natureza, nós vemos quadros maravilhosos, nós vemos, principalmente na internet, hoje, nós vemos criações artísticas maravilhosas. É só acessar a internet, lá você vê coisas incríveis. Nossa, que criatividade, que coisa linda que essa pessoa fez. Manifestação de graça comum através dessas habilidades naturais que o Senhor tem nos dado. E na esfera da sociedade, não só na esfera física, na esfera intelectual, na esfera moral, na esfera da criatividade, mas na esfera da sociedade, através da formatação das organizações e estruturas na raça humana. Veja, são estruturas mais coerentes, menos coerentes, mas estruturas organizacionais. A família humana, por exemplo, é uma dessas manifestações da graça comum. Nós vemos famílias humanas sendo formadas. Não tem coisa mais preciosa do que a família humana. Que pai ou mãe não dariam a sua própria vida pelos seus filhos? Aliás, tudo fazem pelos seus filhos. Então, essa coesão só não acontece em situações absolutamente anormais. Fora do senso comum. Mas nós estamos falando da área de loucura, porque é uma loucura em relação a algumas situações de família, em relação a aspectos de loucura mesmo. Mas no senso normal, a família é a coisa mais maravilhosa. A família é a célula máter da sociedade. A família é a célula da igreja de Jesus, a igreja de Cristo é formada de famílias. Então, isso tem a ver o quê? Com a manifestação da graça comum através da esfera da sociedade. O governo humano também é manifestação da graça comum. Tanto é que o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 13, por exemplo, diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Em Timóteo também ele fala sobre isso. É nosso dever orar pelo nosso presidente, goste ou não goste, concorde ou não concorde. O nosso governador, o nosso prefeito, orando para essas eleições municipais agora, em outubro, manifestação de graça comum. Mas, gente, olha, a graça comum não salva pessoas. Por mais coerentes, mais honestas, mais morais que essas pessoas sejam, a graça comum não salva pessoas. Por isso, a graça comum é diferente da graça salvadora. A graça comum tem a ver com a vida bios, tem a ver com o status de vida natural. E a graça salvadora tem a ver com a vida espiritual. Mas por que então que Deus manifesta essa graça salvadora a todas as pessoas? Desculpe, manifesta essa graça comum a todas as pessoas. Se todas as pessoas merecem a morte, se todas as pessoas estão debaixo da ira de Deus. Quem crê no Filho tem a vida, quem não crê no Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então eu recitei esse texto em João 3,36 para dizer para você que
Todos esses que estão sob a graça comum, estão debaixo da ira de Deus. Então, por que razão essa graça comum? Tem 4 razões para isso, eu quero mencioná-las bem rapidamente, para não misturarmos muito as coisas, mas o que eu quero que você perceba é essa graça comum, é você estar num mundo, no globo terrestre, girando acima da velocidade do som, no sentido translacional, no sentido rotacional. Se o mundo parar instantaneamente de girar, estaremos perdidos assim. Se o mundo parar de girar em volta, se o globo terrestre parar de girar à volta do Sol, também com uma velocidade astronômica, uma vez já falamos sobre isso aqui, nós estaremos perdidos. Isso independe do homem, independe da força do homem, independe da ação dele. Graça de Deus. Mas essa graça não sujeita o ser humano às bênçãos espirituais, porque as bênçãos espirituais são recebidas crendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nascendo do alto, como Jesus fala para Nicodemos no capítulo 3 de João. Nascendo de novo, como João fala no capítulo 1, a partir do versículo 10. Nascendo de novo espiritualmente, para começar a desfrutar da graça salvadora. Mas, por que então, é esse o ponto aqui que eu quero deixar alguns destaques bem rápidos. Por que então que Deus manifesta essa graça comum sobre o ser humano pecador que merece a morte? Para redimir os que são salvos, para redimir aqueles que Ele escolheu. Não vamos discutir agora por que Ele escolheu uns, escolheu outros, isso é outra história. Mas Ele manifesta essa graça comum, porque essa graça comum está sobre o ser humano, e dentro do ser humano, dentro do conjunto de ser humano, existe um subconjunto. Alguns, não é, conseguem talvez entender um pouco melhor essa ideia de conjunto e subconjunto. Conjunto é um grande círculo, vamos dizer assim. E subconjuntos são círculos pequenos desse grande círculo grande, tá bom? Então, esse círculo grande é a raça humana. Esses pequenos círculos são aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador. A graça de Deus, Salvador, está manifesta a todo ser humano. Mas quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não tem a vida, mas a ira sobre ele permanece. Então, essa graça comum é manifesta assim, porque sobre a raça humana tem aqueles que serão salvos, serão redimidos. Então, para redimir os que são salvos, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, versículo 3, 9 e 10, ele diz assim: o Senhor não demora em cumprir sua promessa, a promessa de finalizar todas as coisas, a promessa de acabar com isso tudo e resgatar aqueles que são seus. Isso também é uma outra questão, é um corte que você pode fazer aqui e ir para uma série de considerações. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, porque alguns dizem assim, fala-se da volta de Jesus, mas ele nunca volta. Sentiam isso lá. E aí Pedro diz, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então o que Deus quer é que o grande conjunto da raça humana
alcance e chegue ao arrependimento. Mas sabe-se que nem todos chegam ao arrependimento. Então, o primeiro motivo, para redimir os que são salvos. O segundo motivo pelo qual a graça comum se manifesta, para demonstrar a bondade e a misericórdia de Deus, que são inerentes à natureza de Deus, são atributos de Deus. Atributo de Deus é a bondade e a misericórdia. Misericórdia é com alguém, é aquela pessoa merecer ser punida e não ser punida. Deus é misericordioso comigo, quando eu mereço ser punido, Ele não me pune, então Ele é misericordioso comigo, é como se Ele estivesse dando mais sobrevida para mim. É aquela paciência de Deus, sabe, misericórdia, porque Deus é misericordioso. Ou Deus não vê as aberrações da abertura das Olimpíadas? Ou Deus não vê aqueles que matam indiscriminadamente, como se matasse uma barata? Ou Deus não vê o sentimento libidinoso, aquele sentimento ruim, não é? Aquele sentimento porco das pessoas, de homens em relação a mulheres e vice-versa? Claro que vê, mas Ele é misericordioso. Misericordioso, porque se não for a misericórdia de Deus, nós estaríamos consumidos imediatamente. Mas mesmo assim a graça comum é manifesta. Então, não só para redimir os que serão salvos, a graça comum é manifestada, mas também para demonstrar a bondade e misericórdia de Deus. Mas também para demonstrar a justiça de Deus, porque Deus, Ele vai demonstrar a sua justiça no momento certo. Repetidamente, Deus convida pecadores a virem à fé, convida pecadores ao arrependimento, e eles recusam os seus convites. Quantas vezes, venham a mim vocês que são cansados e oprimidos e amargurados, que eu vos aliviarei, e o povo nem aí. Deus convida os pecadores a virem à fé, e repetidamente eles recusam os seus convites. A justiça de Deus em condená-los é vista muito mais claramente quando eu aviso, ou quando alguém avisa, e aquela pessoa persiste na dureza, persiste na maldade. Aí a manifestação da justiça de Deus se torna evidente, porque Ele não pode dizer que ninguém avisou. Mas Deus chamou, Deus mostrou. Agora, uma das características do ser humano, da raça humana, é a sua rebelião. Esse é o pecado original do ser humano. Sabe qual é o pecado original do ser humano? Rebelião. Ele quer ser igual a Deus. E quando nós manifestamos egoísmo, é uma dessas manifestações. Eu, para mim, de mim. Não nos esqueçamos de quando o pecado foi caracterizado e foi gerado ali no capítulo 3, nós percebemos ali, se você abrir a sua Bíblia, aí quando a serpente alegou à mulher, olha, com certeza vocês não morrerem, porque a serpente perguntou, Deus disse isso, não disse? Mas vocês não vão morrer coisa nenhuma. Aí ele diz assim, Deus sabe, as palavras da serpente, tarefa de convencimento da palavra da serpente. A serpente, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, a ideia aqui é de que Eva abriu os seus olhos, arregalou os olhos com a possibilidade de ser igual a Deus. E ela repassou isso para Adão, e Adão arregalou os seus olhos também, e viu que isso era bom.
Isso daí foi rebelião, quando Deus tinha falado, não comereis da árvore do centro do jardim. E eles se rebelaram. Então, o pecado do ser humano é essa rebelião, é rebelião natural. É a rebelião de não crer na palavra de Deus, de não crer nas propostas de Deus, no plano de Deus, nas soluções de Deus, porque a solução de Deus está em Cristo Jesus. Quem crê no Filho tem a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem esse negócio de todos os caminhos levam a Deus. Isso é criação na mente humana, dessa mente que se rebelou diante de Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Aquilo que eu faço me leva a Deus. A minha crença me leva a Deus. O fato de eu ser um bom marido, um bom pai, um bom filho, me leva a Deus. O fato de eu ser moral, de eu trabalhar direitinho, me leva a Deus. Não. Eu sou o caminho, Jesus disse. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, a graça comum é manifestada para redimir os que serão salvos, para demonstrar a bondade e a misericórdia de Deus, para demonstrar a justiça de Deus, e para demonstrar a glória de Deus. O ser humano vê a glória de Deus de maneira muito clara, na imensidão do universo. Na imensidão do universo, que é uma coisa que a parte que o ser humano consegue ver pela técnica, pela tecnologia, não é? É enorme. O senso comum não consegue imaginar, e nem eles mesmos conseguem imaginar, os bilhões de anos-luz, os bilhões de anos que a luz demora para percorrer nos seus 300 mil quilômetros por segundo. Imagine só. Assim mesmo, é o que o homem consegue ver, ele não consegue ver a amplidão deste universo. E isso manifesta o quê? A glória de Deus. A glória de Deus. Então, gente, quando nós falamos em graça, a graça, ela é maravilhosa, mesmo no senso comum, mesmo na graça comum, não é mesmo? Se nós não percebemos a graça comum, se nós não percebemos os benefícios de Deus, através do que Ele faz às pessoas comuns, como nós vamos entender a graça salvadora? E tudo isso nos leva a ter uma vida, porque tudo isso é para um fim, não é? Tudo isso deve nos levar a um tempo de consagração, de consagrar a minha vida, consagrar a sua vida, tempo de entrega, tempo de gratidão. Quantas vezes a gente fica chorando por causa de uma dor no pé, ou uma dor sem menção absolutamente nenhuma, mas uma dor qualquer no corpo, não é? Até um câncer. Não estou dizendo que isso é pouquinha coisa, porque alguém pode dizer, você está falando assim porque você não tem, graças a Deus. Sim, mas quando nós relacionamos essas coisas com essa graça comum, da maneira como ela é direcionada para nós, como benefício de Deus, isso só deve nos levar a um tempo de gratidão, a um tempo de adoração, e isso é que deve levar uma vida de adoração. Percebe como a adoração, ela tem ela tem uma percepção mais ampla, ela tem uma visão mais ampla, ela deve nos levar a uma percepção mais ampla. Adoração é muito mais do que aquilo que imaginamos ou pensamos. E o que nós estamos fazendo aí nesses domingos vou usar uma palavra só para provocar você para gravar, escrafunchar. Já ouviram? Uma palavra feia, né? Cavar isso para tentar entender essa graça que tem muito a ver com, que vai muito além
dos aspectos superficiais de graça, porque cantamos a graça de Deus. Ah, que bom, obrigado porque somos alvos da sua graça. Meu irmão, minha irmã, você sabe o que é graça? Muitas vezes a gente fala isso e não sabe o que é graça. Pois é, algumas coisas aí sobre a graça comum. Próximo domingo aí vamos falar sobre a graça salvadora. Por hoje ficamos com a graça comum. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, obrigado por estarmos sendo beneficiados com essa graça comum, dependente de sermos salvos ou não. Já somos beneficiados grandemente com a graça salvadora. Mas obrigado porque a graça comum é muito, muito, mas muito expressiva. E queremos te agradecer por isso. Obrigado, Senhor. Aquilo que percebemos de beleza, aquilo que percebemos de gostoso na vida que o Senhor nos dá, o saborear das coisas boas, o sentir nas relações familiares, nas relações conjugais saudáveis, nas relações profissionais morais, corretas, naquilo que vemos da tua beleza em termos de criação do universo, criação do mundo, criação da terra, as belezas da natureza. Obrigado, Senhor, obrigado porque nós podemos perceber isso muito claro, quão são grandes esses benefícios que o Senhor dirige a nós, o ar que respiramos, o frescor do dia, o céu azul, como por exemplo está hoje, esse sol maravilhoso, que ilumina bons e maus, que ilumina assassinos ou pervertidos, mas é graça comum tua, e te agradecemos porque somos alvos dessa graça comum, não tem como nós não olharmos tudo isto e não te agradecer e não consagrar a nossa vida. Somos gratos ao Senhor, muito, muito, muito mesmo. Nós queremos, ó Deus, manifestar a nossa adoração ao Senhor através dessa percepção cada vez mais. É no nome de Jesus que oramos. Amém.